Irmãos, ontem eu fiz uma pregação aqui no UP, né, falando sobre perdão. E aí, quem estava aqui ontem, fique tranquilo, não vai ser uma repetição do que foi ontem. Mas se você quiser assistir a pregação de ontem, poxa, eu gostaria de te convidar. Por quê? Porque ontem eu falei sobre a parte assim mais tranquila, assim, mais genérica do ensino de Jesus. Então, uma coisa que tem que ficar clara no nosso coração: Jesus realmente ensina algo que é totalmente novo dentro de todas as culturas do mundo antigo. Então, eu que estudei a cultura grega porque eu fiz uma faculdade de grego, eu estudei bastante as culturas do mundo antigo e eu percebi que nenhuma delas valorizava o perdão. Então, no mundo antigo não tinha essa onda de perdoar, pelo contrário, a vingança ela era valorizada. Você levar um prejuízo era algo ruim, contra a própria glória, todos buscavam a própria glória, ninguém queria se humilhar, então perdoar era coisa totalmente nefasta, assim. O máximo que você faria era ignorar uma pessoa por achá-la desprezível. Então era assim no mundo antigo, tipo, alguém fez uma coisa contra você, você não vai querer nada em troca porque você acha que aquela pessoa é desprezível, menor do que você. Mas quando Jesus aparece na história da humanidade, isso se transforma. E aí Jesus traz para a gente conceitos que são totalmente novos, que o mundo antigo rejeitava, conceitos que falam sobre humildade e humilhação, e conceitos que falam sobre perdão, e esses estão certamente ligados. Então Jesus inaugura um novo tempo que valoriza a humildade, Jesus inaugura um novo tempo que valoriza o perdão. As grandes obras de arte, elas se referem a cenas de perdão e elas foram valorizadas historicamente por isso. Às vezes eu cito uns exemplos assim meio malucos, aí ontem eu citei alguns que eu fiquei depois pensando, meu Deus, ninguém deve ter entendido nada do que eu falei, mas eu insisto em citar esses exemplos. Então, é porque eu sou velho, aí eu lembro de coisas velhas, perdão. Galera, quando a gente vê uma cena de perdão, a gente fica totalmente tocado, né? Quando você tem, por exemplo, a cena final de Romeu e Julieta, em que as famílias lá, elas que eram brigadas, hostis, elas que eram rivais, inimigas umas das outras, após a morte dos seus filhos, elas se unem. A cena final de Romeu e Julieta, você já ouviu falar de Romeu e Julieta, que não é aquele doce que você comeu em alguma pousada que você ficou na sua vida, beleza? Romeu e Julieta. A cena final, cara, dessa união entre as famílias Capuleto e Montecchio, essa cena é linda, porque é uma cena de perdão. As famílias se perdoam, recomeçam, e por isso que essa obra é tão bonita assim de Shakespeare. Tem uma ópera chamada Fígaro, de Mozart, e essa ópera, a cena final é uma cena de perdão. Tem um cara crítico de literatura, de arte e tal, e ele diz um negócio impressionante assim, porque para a galera que é moderninha, assim, essa cena da ópera de Mozart é uma cena antiquada, esquisita, porque a cena é assim, para você entender, depois você lança na internet aí, cena final, Fígaro, aí você vai ver, é estranho, a galera vai cantar, né? Igual aqueles filmes musicais assim, estranho, não é? A galera cantando aqui no louvor, a cena é a galera cantando, é esquisito pra gente. Mas a história é assim, um cara que estava querendo trair a mulher, e aí no final ele descobre que a mulher com quem ele ia trair a esposa era na verdade a esposa dele. A cena final é assim, ele quer trair a esposa com outra mulher, mas ele descobre que aquela mulher é a própria esposa. Aí primeiro ele se sente meio ultrajado, depois ele pede perdão, e aí a cena final é uma cena de perdão. Tem um cara crítico de literatura que diz que é ateu, e ele diz que ele sabe que tudo aquilo que está sendo dito naquela ópera é desprezível para ele. Uma mulher que perdoa o marido, isso para ele é ridículo. Um marido que tem problema de trair a esposa, isso para ele é ridículo também, porque ele não tem valor cristão, beleza? Porque o adultério é condenado pela cultura cristã, judaico-cristã, então a mentira é condenada nessa cultura. Para ele nada disso faz diferença, mas ele diz que é impressionante que ele vê aquela última cena e ele sempre chora, ele sempre se emociona quando o cantor começa a cantar perdão, perdão para sua esposa e para as pessoas que estão naquela cena.
Tem um livro chamado Crime e Castigo de Dostoiévski. E aí a obra é um crime que acontece e a pessoa vai ser castigada depois. Cara, quando o personagem principal lá, que é o Rodka Romanovich Raskolnikov é o nome do cara, Rodka, sei lá, vou chamar de Rodka então que vai ficar melhor. Quando o Rodka ele vai ser punido, cara, enquanto ele não é punido, enquanto não há justiça, ele não se perdoa. Então, enquanto ele é um assassino impune, ele fica vivendo os tormentos da justiça não ter acontecido. Mas ao passo que ele recebe a punição, ele recebe também o perdão. E isso é totalmente mágico assim no livro. O livro é um livro tenso, é um livro que você sofre o livro todo, mas no momento em que ele passa a pagar pela pena, pela culpa que ele cometeu, ele começa a ser perdoado. E você percebe aquele perdão ali naquela cena. Só o cristianismo exige isso das pessoas. Uma vez perguntaram para C.S. Lewis assim, poxa, qual religião você recomenda como uma religião confortável? E ele diz assim, qualquer uma que não seja o cristianismo. Qualquer religião que não seja o cristianismo é confortável. Mas o cristianismo não é, porque o cristianismo exige da gente coisas muito difíceis da gente fazer, muito difíceis. Quando a gente vai ler esses textos aqui, você vai perceber que eu vou focar principalmente no Evangelho de Mateus e vou focar no Sermão da Montanha, capítulos 5, 6 e 7, e Mateus capítulo 18, em que Jesus fala de perdão e fala de justiça, nesses capítulos principalmente. Quando a gente lê esses textos, uma coisa que conforta o meu coração é que grande parte dos textos fala de irmãos. Então parece que o texto está falando de um contexto de igreja, beleza? Então olha só, essa obrigação de perdoar se dá num contexto geralmente eclesiástico da igreja. Essa obrigação de perdoar me diz que a igreja não é perfeita, isso consola o meu coração, porque eu não sou perfeito, então eu faço parte da igreja também, beleza? Mas, por outro lado, tem textos mais desafiadores. Então, o que eu quero dizer? Na maioria das vezes, Jesus está falando de irmãos. Mas tem uma hora que Jesus fala dos inimigos. E aí é a parada que aperta no meu coração. Porque quando você aprende o que é perdão, perdão é sair no prejuízo, é levar um prejuízo. É você assumir o prejuízo daquilo que aconteceu. Ontem eu contei um episódio que eu estava saindo do McDonald's e aí uma mulher bateu no meu carro. Só que ela não estava simplesmente dirigindo o carro. Parecia que o cachorro dela estava dirigindo. É sem brincadeira, cara. Ela estava sentada e o cachorro estava sentado no volante. Era um cachorro dirigindo um carro. E aí ela atravessou o McDonald's de São Francisco assim, e bateu no meu carro. Cara, ela bateu no meu carro, que coisa tal. E aí, a partir do momento que a gente perdoou aquela mulher, a gente teve que consertar o nosso carro. E aí a gente gastou um dinheiro e desamassou o carro e teve que repintar. E aí nessas horas eu economizo demais. Eu não busco a pessoa que desamassa e pinta. Eu busco um que desamassa e o outro que pinta. E o negócio dá mais trabalho do que daria. O perdão é isso, galera. É você tomar o prejuízo. E o Evangelho exige isso de nós muitas vezes. Só que a gente, de modo inocente, assim, num cristianismo raso, a gente poderia pensar assim, então, se o perdão é sair no prejuízo, aquilo que a Bíblia exige de nós é que a gente perdoe todas as coisas e que não haja justiça. Você consegue entender? Então, por exemplo, se a gente perdoa tudo, cara, não vai ter justiça nenhuma. Beleza? Por quê? Porque está tudo perdoado e aí ninguém leva nada à frente, ninguém faz justiça, a gente não precisa de autoridades e nada disso. Só que a Bíblia vai lembrar para a gente o tempo todo, em todos esses textos, que Deus é sempre justo, misericordioso ao mesmo tempo, e Deus ama a justiça na verdade. E muitas vezes, quando você exige justiça, e essa é a parte mais complexa da parada, quando você exige justiça, você está fazendo o bem. Quando você exige justiça, muitas vezes, em casos que são gravíssimos, você evita que outras pessoas sofram aquilo que você sofreu. Então, a gente precisa a vida inteira se reclinar sobre esses textos. Então, por exemplo, irmãos, eu me converti há muitos anos, 28, não lembro. Já tô tão velho que eu nem lembro. 28 anos. Cara, 28 anos eu leio esses textos e sempre tem que ler de novo, e sempre tem que identificar de novo para ver
Porque existe certamente essa tensão entre o perdão e a justiça. E eu tenho que analisar os dois de modo que o meu coração se assemelhe ao coração de Jesus Cristo. Vai ser isso que a gente vai tentar fazer nessa noite e vai ser difícil demais. Saca só o texto, Mateus capítulo 18, verso 18. 18. Tranquilo para você? Mateus 18 diz assim: em verdade lhes digo que tudo o que ligarem na terra será ligado nos céus, e tudo o que desligarem na terra será desligado nos céus. Abre aí Mateus 18 mesmo, se você puder, por favor, o capítulo 18 aí de Mateus, para você perceber. Cara, esse capítulo é difícil de entender e de harmonizar pra caramba, porque Jesus fala de várias situações e depois Jesus se concentra em algumas situações da igreja. E ele vai falar sobre os conflitos que podem acontecer no meio da igreja. Só que antes ele descreve outras situações. E aí é muito difícil a gente, juntar isso tudo. Por exemplo, no capítulo 18, verso 6, Jesus vai falar sobre fazer um pequenino tropeçar. Lembra dessa parte? Cara, essa parte é maravilhosa, porque olha só, no final do capítulo, Jesus está falando para Pedro assim, Pedro pergunta para Jesus, quantas vezes eu tenho que perdoar? Jesus fala, aí ele pergunta, até 7 vezes? Então, você já sabe que nesse contexto aqui, a tradição oral dizia que você tinha que perdoar 3 vezes. Pedro dobra a aposta e coloca mais 7 vezes. E Jesus diz, não, até 70 vezes 7. E você sabe que Jesus não está dizendo 490 vezes, Jesus está dizendo que você tem que perdoar para perder as contas. No final do capítulo diz que a gente tem que perdoar. Só que no início do capítulo, no verso 6, vai começar a falar de uma situação em que Jesus diz que é melhor que a pessoa coloque uma pedra gigantesca no pescoço, amarre essa pedra no pescoço e se jogue no fundo do mar. Cara, olha só que loucura. Então, o mesmo Jesus, no mesmo trecho, no mesmo capítulo, que está dizendo que a gente tem que perdoar todas as coisas, é aquele que diz que se alguém faz um pequenino tropeçar, então, olha só, Jesus distingue algumas pessoas dentro do seu reino, algumas que ele chama de pequeninos. É difícil a gente dizer quem são os pequeninos de Jesus, mas certamente as crianças estão no meio dessa parada. Então, tipo assim, olha só, eu não consigo definir para você se pequenino se trata só de criança ou de criança e outros também. Mas, certamente, criança está no meio desse grupo de pequeninos. Jesus diz que se a gente faz uma criança tropeçar, esse tropeço é desviar essa pessoa da fé, ofendê-la de modo que ela se afaste, fazer algo muito grave, cometer um crime contra essa pessoa. Jesus diz que seria melhor que a gente amarrasse um pedregulho no pescoço e se lançasse no mar para morrer afogado. Ou seja, Jesus está retirando uma parcela de problemas os quais ele entende que não fazem parte da vida da igreja. Então, existem coisas que são graves demais. Então, qualquer tipo de abuso sexual, por exemplo, qualquer tipo de molestação contra uma criança, Jesus não está falando disso, beleza? E em todos os contextos em que Jesus trata as questões dos irmãos, eu entendo, por exemplo, que uma pessoa que seja um pedófilo, essa pessoa não faz parte do grupo de irmãos. Essa pessoa não está no meio da igreja, ou não deveria estar, tudo bem? Então, quem comete um crime contra uma criança, cara, está fora dessa parada. Então, não está falando desse negócio certamente. E aí, Jesus está falando, então, no capítulo 18, sobre as coisas que são do dia a dia, da normalidade. Cara, é claro que em algum momento, eu, que sou um ser humano, vou dizer alguma coisa inapropriada, vou fazer alguma coisa inapropriada. E no meio dessas relações, se a gente não exercer o perdão mútuo, perdoar uns aos outros, como o Novo Testamento todo ordena, poxa, a nossa vida vai ser uma vida separada. Então, Jesus está também proclamando aqui o igrejamento das pessoas. Beleza, tem o desigrejamento das pessoas, tem os desigrejados, que são aqueles que olham para os problemas da igreja e dizem assim, não quero fazer parte disso. Jesus diz, não, faça parte disso, só não faz parte esse que faz tropeçar o pequenino. Esse não faz parte da igreja. Mas fora esse, você tem que fazer parte da igreja, porque a gente vai aprender a perdoar
como Jesus nos perdoou. O final do capítulo é épico, é aquela cena em que um cara vai ser perdoado de 1 bilhão e vai cobrar 10 reais de outra pessoa, e aí Jesus vai dizer que a gente só é perdoado se a gente sabe exercer o perdão. E Jesus está falando de perdão o tempo todo, mas o verso que a gente leu é um verso diferente também, porque ele diz assim: aquilo que for ligado na terra será ligado no céu, mas aquilo que for desligado vai ser desligado. Então, em todos os momentos que Jesus está buscando a união da igreja, Jesus está separando também aqueles que não fazem parte, os desligados. Aqueles que são desligados têm que ser desligados mesmo, esses têm que ficar do lado de fora. Qual a primeira lição que esse texto traz para a nossa vida, que é uma lição importante? O ensino sobre o perdão deve ser compreendido dentro do contexto da justiça. E para isso, é legal você olhar para o Sermão da Montanha. A gente vai para o capítulo 5 agora do Evangelho de Mateus. Pô, abre aí para me ajudar, por favor. Olha só, Jesus está no mesmo sermão, o Sermão da Montanha. No Sermão da Montanha, ele diz coisas que são realmente muito desafiadoras. Então Jesus vai dizer assim: se alguém te ferir a face direita, dê também a outra face. É estranho Jesus falar a face direita, não é? Por que ele não falou a face esquerda? Geralmente as pessoas são destras. Geralmente. Quem aqui é destro, levanta a mão aí. Quem aqui é canhoto, levanta a mão aí. Poucos. Quem não levantou a mão, levanta a mão. Sou ambidestro, por isso que eu não levantei a mão. Eu escrevo com as duas e tal. Pô, maneiro. Então, geralmente as pessoas são destras. Geralmente as pessoas destras bateriam na face o quê? Esquerda. Beleza, já viu aquele campeonato de tapa na cara? Eu assisto esse negócio, você vai me perdoar. Já que é para praticar o perdão, cara, eu gosto daquele troço. Uma pessoa lambuza a mão num talco, mira no rosto da outra, tem toda uma regra, você não pode se mexer só assim, né, girando e tal. E ela vai e pá, enche a cara da pessoa com tapa. Mas aí depois, né, vai ter a volta também. Olha só, já percebeu que naquele campeonato de tapa na cara, ninguém dá um tapa assim? Todo mundo dá um tapa assim? Porque o tapa assim, ele apresenta fisicamente, a aula de física agora, uma amplitude maior, beleza? Uma parábola maior, você consegue um movimento centrípeto muito mais interessante. É centrífugo. É o quê? De dentro para fora, de fora para dentro. Deixa para lá. Você consegue bater muito mais forte na pessoa. Ninguém bate assim. Só que Jesus está falando desse tipo de tapa, que é um tapa assim, com essa parte da mão, que era um tapa cerimonial. Então era um tapa que você recebia para ser humilhado na frente da comunidade. Era um tapa de humilhação. Não era uma violência, beleza? Não é um cara que veio me assaltar ali em São Gonçalo e, pô, ele meteu um soco na minha cara e ele vai começar a me assaltar. Não é isso, não. Jesus está falando de uma cena que não é esse tipo de violência. É uma cena de humilhação. Você levou um tapa com as costas da mão assim para você ser humilhado publicamente. É bem possível que Paulo tenha levado esse tapa lá em Atos, e aí ele vai falar contra o sumo sacerdote e tal. Beleza, depois Jesus diz assim: se alguém pedir a sua capa, dê a ele também a túnica. O que Jesus está falando? Nos processos desse tempo, quando você devia um dinheiro para alguém, a pessoa muitas vezes exigia como garantia do pagamento um bem que você tinha, que era a capa. E aí você tinha que deixar a sua capa com ela até você pagar, e na hora que você paga, tipo um penhor. Beleza? O que Jesus está dizendo? Cara, se ele quer levar, leve mais. E aí, por fim, Jesus vai dizer: se alguém te exigir andar 1 milha, que você ande 2. O Império Romano tinha esse direito. Eu vi os filmes antigamente, eu não assisto filme há muito tempo, galera. Só vejo velho. Os filmes velhos tinham uma parada muito maneira. E eu gosto, estou confessando só pecado para vocês, né? Negócio de tapa na cara. Eu gosto de filme assim, que a pessoa vai dando tiro, e não tem história, não tem lógica, e também não tem drama, não tem nada. É só tiro e acabou. Aí acaba o filme, maravilha, eu fico feliz da vida. Quando eu tenho que pensar muito assim, eu prefiro ler um livro para eu pensar. Filme é para eu não pensar em nada. E aí antigamente tinha umas cenas de filme que eram assim: o policial americano, ele tinha o direito de pegar o seu carro na rua.
Era uma parada muito maneira, eu sempre gostei daquele negócio, cara. Que o policial, assim, se ele estivesse no meio de uma ação e você estivesse no seu carro, ele podia exigir, em nome do governo, da lei, em nome do governo dos Estados Unidos, exigir o seu carro. E aí você estava fazendo qualquer coisa, estava indo para a faculdade, mas ele pegou seu carro e ele vai... E aí era o legal do filme, que ele estourava seu carro no final, e eu ficava pensando assim, poxa, o governo vai ter que pagar o carro da pessoa e tal. No Império Romano, o soldado romano ele tinha o direito de exigir que você andasse uma milha com ele carregando um negócio para ele. Era assim, se era um povo oprimido, e aí o soldado romano, ele tinha uma hora que ele tinha que carregar um saco de alguma coisa. E ele não ia muito com a sua cara, aí ele falava assim, você agora está sendo recrutado para carregar esse saco até sei lá onde. E aí, sua vida estava andando, você estava trabalhando, você estava indo fazer alguma coisa, encontrar a sua família, sua vida tinha que parar para você obedecer, e você tinha que carregar aquele maldito saco para o cara até onde ele mandasse você carregar. E aí Jesus disse, se alguém mandar você obrigar, é a mesma palavra usada nesse império, se alguém obrigar você a andar uma milha, você anda 2. Então você vai fazer sem reclamar, cara, essa parada aí é estranha. Quando Jesus fala de todas essas coisas, todas essas atitudes que têm uma certa lógica dentro daquele contexto ali de pessoas daquela cidade, pessoas estrangeiras que eram consideradas inimigas, etc., Jesus no meio disso vai dizer, no início, capítulo 5 aqui, Mateus capítulo 5, Sermão da Montanha, ele diz assim, bem-aventurados, verso 6, os que têm fome e sede de justiça. Então, ter fome e sede de justiça, querer justiça é coisa boa. Então, por mais que a injustiça aconteça, e por mais que você ofereça mais do que aquilo que foi requerido, Jesus está dizendo que ser justo é bom. E Jesus vai dizer isso diversas vezes no próprio Sermão da Montanha. No Sermão da Montanha ele vai dizer também que ele veio para cumprir a lei. E a lei exigia que você fosse justo. A lei exigia que você não explorasse as pessoas que eram mais pobres, mas que você julgasse também da maneira correta as coisas. A lei exigia que o mal fosse eliminado no meio do povo. Então, a lei diz toda hora em Deuteronômio assim, eliminem o mal no meio de vocês. Eliminem o mal no meio de vocês o tempo todo. Até na hora que Jesus fala sobre o amor aos inimigos, e ele vai falar o tempo todo sobre a gente avaliar as coisas da maneira apropriada. Tem uma hora do Sermão da Montanha que a galera gosta de citar muito, que é a parada que Jesus diz que não é para a gente julgar. Então não julguem, porque com o mesmo critério que você julgar, você vai ser julgado. Só que aí ele diz assim, se o seu irmão tem um cisco no olho, você primeiro remove a trave do teu olho, depois vai lá e remove o cisco do teu irmão. Então, Jesus não está dizendo que você não vai fazer nada, não está dizendo que você seja apático. Ele está pedindo para a gente não ser hipócrita. A gente achar assim, o outro está fazendo errado, mas eu faço tudo certo. Não. Avalia a minha vida, eu faço coisas erradas também, mas eu vou lá e ajudo aquele cara. E logo depois Jesus vai dizer que a gente vai conhecer as árvores pelos frutos. Então, o mesmo Jesus que diz para você não julgar no seguinte sentido, poxa, eu vejo meu irmão e acho que ele vai para o inferno, que ele é um falso, e ele é um hipócrita, então eu tenho que avaliar o meu próprio coração, mas ao mesmo tempo Jesus diz assim, fica ligado, porque pelos frutos você conhece a árvore, então tem um critério para julgamento, o critério é o fruto, o critério não é a aparência, o critério não é meu coração, o critério não é o que eu acho, não é o que eu quero, não é de quem eu mais gosto, o critério são os frutos. Jesus estabelece critérios para nós, para que a gente julgue também. O ensino sobre o perdão precisa ser compreendido dentro do contexto da justiça. Então, a todo momento Jesus diz, você tem que perdoar, mas a todo momento Jesus diz, busque a justiça, porque existe um Deus que é justo, e isso é bom. Segunda lição desse texto, o Senhor nos ensina a perdoar, mas requer justiça para a contenção do mal. Então, Jesus ensina a gente a perdoar, mas Jesus, ele requer a justiça para que o mal seja impedido de se multiplicar, suprimido parcialmente. Nunca vai ser totalmente nesse mundo.
No porvir vai ser, mas agora não. Mas mesmo assim, Jesus não quer que a gente deixe assim, o circo pegar fogo, beleza? A gente não quer que o mal se espalhe. Não, a gente vai tentar agir em prol para que o mal não se espalhe. Um dos mandamentos mais citados por Jesus e pelo Novo Testamento é Levítico 19, 15, 18. Quer abrir aí Levítico 19 comigo aí, por favor? Pô, isso vai ser muito importante. Até eu achar aqui, você vai achar também. Levítico 19, 15, 18. Olha só o que diz. Não seja injusto ao julgar uma causa, nem favorecendo o pobre. Olha só a tendência que a gente tem hoje. Isso é importante, galera. A gente entende hoje, por conta de uma influência de um discurso não cristão, que as injustiças socioeconômicas, elas são piores do que todas as outras, e que, de modo geral, a gente precisa privilegiar o pobre. Beleza? Por que eu digo isso? Porque eu aprendi isso, estudei na UF também, aprendi, recebi toda essa carga aí no meu coração. Só que olha o que a Bíblia está dizendo para a gente. Não seja injusto ao julgar uma causa, nem favorecendo o pobre, nem agradando o rico. Então a parada não é assim, pô, vou ficar do lado do pobre. Eu vou necessariamente... Não, a parada é você ficar do lado de quem está certo. É isso que a Bíblia está pedindo para você. Beleza? Aí, ó, verso 16. Não ande como mexeriqueiro. Essa palavra é boa. No meio do seu povo, nem atente contra a vida do seu próximo. Eu sou o Senhor. Então, cara, olha que coisa estranha. A Bíblia coloca o mexeriqueiro, que é o fofoqueiro. Pessoa que faz fofoca, que inventa história, maledicente, do lado do assassino. Nem atente contra a vida do seu próximo. Porque, meus irmãos, a mentira, a fofoca gera morte. É o que a Bíblia tenta mostrar a vida toda para a gente. Verso 17. Não guarde ódio no coração contra o seu próximo, mas repreenda-o e não incorra em pecado por causa dele. Cara, que coisa maravilhosa. A gente está chegando no centro do ensino de Jesus, que ele vai citar 18, beleza? Mas a gente está no 17. Então diz, ó, não guarde ódio no coração contra o seu próximo. A Bíblia requer isso de nós, não guardar ódio. Mas ao mesmo tempo, a Bíblia diz que a gente tem que repreender esse irmão pelo pecado dele. Então, olha que coisa maneira. A Bíblia diz que a gente não guarda ódio, mas a gente mostra para a pessoa que ela está errada, sem ódio. Isso é difícil, é duro, é complicado. Ontem eu estava comentando com o pessoal, cara, que a gente se engana muito achando que, por exemplo, a questão do perdão é uma questão sentimental. Envolve também a questão sentimental, certamente, mas a questão sentimental é uma questão muito provavelmente posterior. Então, tipo assim, eu nunca senti vontade de perdoar ninguém, irmãos. Nunca. Eu sempre me achei mais certo do que todo mundo, mais esperto do que todo mundo, mais importante do que todo mundo. Para o meu próprio coração, eu era o Deus da minha própria vida. Vontade, não existia. A vontade que eu tenho no meu coração geralmente é de me vingar, é de autojustiça, é de autocomiseração, é de me achar mais coitadinho que todo mundo. É assim, a vontade é essa. O sentimento do coração costuma ser esse. Só que a Bíblia manda o quê? A gente obedecer. Então, a obediência é, sem ódio no coração, você vai lá e diz para a pessoa, cara, o que você fez está errado. E aí você vai fazer isso para quê? Para que essa pessoa se corrija e para que você mesmo, diante daquela correção, entenda que você não deve pecar também daquele jeito. Finalmente, o verso que Jesus cita no Novo Testamento. Então, Jesus cita esse contexto de Levítico. Olha só, verso 18. Não procure vingança, nem guarde ira contra os filhos do seu povo, mas ame o seu próximo como você ama a si mesmo. Eu sou o Senhor. Então, a gente tem que agir com justiça, agir com perdão, mostrar o erro e amar o próximo como a nós mesmos. Cara, isso é difícil pra caramba. Isso é difícil, não é coisa fácil. Mas é isso que a Bíblia
requer de nós. Quando a gente lê o texto lá de Romanos 13, 1, 5, e agora eu vou citar logo assim, rápido, para você não perder muito tempo. Quando a gente lê o texto de Romanos, o que a gente entende? Que Romanos vai dizer que os governantes têm que fazer justiça. E quando os governantes fazem justiça, eles reprimem o mal. E isso é coisa boa, beleza? E diz que Deus usa isso para reprimir o mal. Então, a Bíblia não está excluindo a justiça de jeito nenhum. O perdão pode buscar a justiça para evitar o sofrimento de outras pessoas. Exemplo, Martin Luther King Jr. Martin Luther King Jr., pastor americano, pastor batista americano. Esse cara sabia o que era perdão, ele perdoou muita gente. Ele foi agredido diversas e diversas vezes. Um dos princípios do movimento de Martin Luther King era o princípio da não reação. Então eles treinavam para que eles participassem de um manifesto totalmente pacífico. Eles sabiam que durante o manifesto eles iam apanhar, e a regra deles era apanhar sem revidar. E eles iam para apanhar, levar soco na cara, chute na cabeça, era assim, galera. E aí eles apanhavam e eram presos porque eles estavam pedindo que os direitos racialmente fossem iguais nos Estados Unidos. E esse cara, pastor, lutava pela justiça, mas ao mesmo tempo ele sabia o que era o perdão. Então Martin Luther King, ao mesmo tempo que perdoava, ele denunciava o racismo o tempo todo. Eu lembro da história de um jogador de futebol americano que uma vez ele conta que ele estava num jogo e aí ele fez a marcação que ele tinha que fazer, né? Quem gosta de futebol americano aí sabe como é que é. A parada é na pressão, né? No contato. Então ele marca para que o time dele faça o ponto, ele tem que eliminar, né, com toda a gentileza os adversários. E aí ele vai eliminando e o time dele marca o ponto, só que aí o adversário dele, ele era um jogador negro e o cara era branco. E aí o adversário dele ficou com raiva daquilo. Assim que eles marcaram um ponto, o cara foi, deu um soco na barriga dele, ele se encurvou, o cara deu um soco nas costas dele, ele caiu no chão, o cara chutou a cabeça dele, chutou o corpo dele e tal. Ele lembra que quando ele levantou, ele tinha acabado de se converter. E aí ele disse assim, cara, como que eu vou reagir como Cristo reage? E aí ele se levanta e diz para aquele jogador branco que bateu nele, diz assim, olha, eu sou cristão hoje, então eu vou te perdoar em nome de Jesus. Isso aí está perdoado, acabou. Ele disse que o cara se constrangeu tanto com aquilo, que o cara tirou o capacete, jogou no chão e saiu do jogo. O cara saiu do jogo, não voltou mais para o jogo. Um tempo depois ele encontrou aquele jogador e o cara disse para ele assim, cara, aquilo que você falou mudou minha vida. E eu fiquei totalmente constrangido. Eu queria ter levado um soco na cara seu, mas não queria que você dissesse aquilo para mim. Pô, como que aquilo é importante. E aquele jogador de futebol americano, ao mesmo tempo, era alguém que lutava contra o racismo, denunciava o racismo. Ou seja, meus irmãos, a gente pode buscar o perdão, ensinar o perdão e viver o perdão, mas a gente precisa também, a todo custo, buscar a justiça para que outros não sofram da mesma maneira. Principalmente no que diz respeito à violência extrema, assim. Então, as pessoas que foram abusadas, as pessoas que sofreram violência nesse sentido, o que elas devem fazer? Buscar as autoridades, buscar a justiça. O dia que você quiser buscar conosco também isso, nós vamos te apoiar nesse sentido. Mas você precisa buscar de modo que você consiga evitar que outras pessoas sofram da mesma maneira. Que a justiça seja feita, que o mal seja impedido de se proliferar no meio do povo de Deus. Então, nunca essa história vai acontecer no nosso meio. Então, tipo assim, uma pessoa foi violentada lá por um homem, ou por uma autoridade da igreja, ou por um marido terrível e tal. Cara, nunca os pastores aqui dessa igreja vão dizer, perdoa, esquece e passa por cima. Não, a gente vai dizer, você precisa perdoar, esse é um processo duro, difícil, vai demorar anos para isso acontecer. Cristo requer isso de você, vai para a justiça, exige seus direitos, que essa pessoa seja presa, condenada, busque o melhor advogado que você puder. Se não puder, a gente vai te ajudar a buscar. É nesse sentido que as coisas têm que acontecer, para que outros não sofram esse tipo de violência, esse tipo de injustiça, esse tipo de abuso.
Então, a Bíblia defende essas duas posições com clareza para nós. Tudo bem? Como é que a gente aplica essa parada, então, para a gente viver? Primeira aplicação, perdoe, mesmo sendo um processo árduo, como o Senhor ordena. Galera, perdoar é difícil pra caramba. Perdoar é tomar o prejuízo. Falei de coisas complexas, mas de coisas simples também. Então, você perdoar alguém que bateu no seu carro, isso é uma coisa simples. Você perde dinheiro no máximo, tempo, né? Fica um pouco chateado e tal. Mas existem coisas que são mais complexas, né? Tudo depende do quanto que você ofertou para aquela pessoa de confiança, de intimidade, de amizade. Não é isso? Mas mesmo assim, o Senhor ordena que a gente perdoe. O perdão não é um sentimento, o perdão é uma decisão. Então, vou repetir uma história, infelizmente. Uma vez, alguém pecou contra mim aqui na igreja. E aí eu fiquei magoado. Na hora que essa pessoa, né, cometeu aquele erro, eu me excedi também. Então, um dia eu procurei essa pessoa e pedi perdão. A Bíblia também ordena isso, beleza? Então, a responsabilidade não é só do ofendido, não, é do ofensor também. A Bíblia diz até que isso interrompe o culto. Jesus no Sermão da Montanha, depois você vai ler aí o Sermão da Montanha todo mais uma vez na sua vida e você vai perceber isso. Jesus diz assim, que você tem que interromper sua oração para se reconciliar com seu irmão e você tem que deixar a oferta no altar, se reconciliar com seu irmão e depois ofertar. O que isso significa? Você interrompe suas orações, beleza? Se você faz mal para alguém, você interrompe as suas orações. E se você faz mal para alguém, você interrompe o seu culto a Deus. Então, você para de cultuar, deixa a oferta lá de ladinho, se reconcilia, depois você volta e cultua. Então, é claro que a Bíblia exige isso de nós. Mas a Bíblia exige disso como um mandamento, como algo obedecido, e não como um sentimento. Então, eu pedi perdão para algumas pessoas e ninguém me pediu perdão. Mas eu disse diante de Deus, está perdoado e acabou. E aí eu encontrava com essas pessoas, Satanás revirava meu estômago. E sempre que isso acontecia, eu dizia para mim mesmo e para o diabo e para quem quisesse ouvir, eu dizia, está perdoado, foi perdoado na cruz e acabou. Semana seguinte, encontrava as mesmas pessoas, está perdoado. Até que um dia o sentimento veio realmente de cura, mas antes era só obediência. 7 anos depois alguém me pediu perdão, 7 anos depois. E aí quando me pediram perdão, eu disse, cara, já acabou 7 anos atrás, beleza? Isso aí já passou. Isso é fácil? Não é fácil. Cara, é duro demais. Como que a gente pode facilitar o perdão? Orando. Beleza, vai dica de ouro para você, orar, não evitar as pessoas, perceba, estou falando de casos comuns, tudo bem? Não estou falando do estuprador, não estou falando do traficante, não estou falando do assassino, não estou falando disso não, estou falando da situação normal da vida. Então, no normal da vida, não adianta você evitar, porque evitar não vai te fazer perdoar, pelo contrário, beleza? Quando você se aproxima, você consegue perdoar. Quando você se aproxima. Então, orar pela pessoa. Não evitar essa pessoa. Ser doador, que é o que a Bíblia diz. Então, né, deem para os seus próprios inimigos. Né? Se alguém pedir uma capa, dê também a túnica. Andar 1 milha, se anda 2. Então, ser doador, ser uma pessoa generosa. Isso faz a gente perdoar e, sobretudo, ser humilde, porque você vai se comparar ao outro, como Jesus manda no final de Mateus 18. O final de Mateus 18 é o quê? Você recebeu 1 bilhão de bênçãos na sua vida, você vai cobrar 10 reais. Você vai ficar fazendo conta com isso? Não pode de jeito nenhum. Existe uma moça chamada Corrie ten Boom, é o nome da moça. Ela é sobrevivente de campos de concentração. Ela é uma holandesa e ela abrigou uma opção de gente durante o nazismo, assim, protegeu uma opção de gente, uma cristã verdadeira. E ela diz que uma vez ela estava pregando sobre o perdão, já depois, né, já tinha passado a Segunda Guerra Mundial e tal. E ela pregando sobre perdão numa igreja.
E ela disse a seguinte frase, ó: há perdão para todas as pessoas. Ela disse isso. E aí, ela diz que ao final do culto, uma pessoa o procura e pergunta para ela assim: há perdão até para um soldado nazista? A pessoa pergunta para ela e estende a mão. Quando ela olha para o cara, ela vê um soldado que ela reconheceu dos campos de concentração. Tem vários livros sobre a história dessa moça, história maravilhosa e tal. E ela reconhece aquele soldado. E ela diz que durante alguns instantes ela não conseguiu tirar a mão do bolso para estender a mão para ele. E principalmente porque ela lembrava da irmãzinha dela, que morreu num campo de concentração. E aí ela lembrava da irmã, e ela lembrava de uma cena, que era uma cena em que ela e a irmã tinham ficado nuas na frente daquele soldado. E a irmã, muito mais debilitada do que ela, com as costelas à mostra, assim, muito faminta, muito com fome. E a irmã depois veio a morrer. E ela ora a Deus, e ela se lembra de Jesus, e ela, naqueles instantes ali de dificuldade, sem saber o que dizer, ela diz para Jesus assim: Senhor, me ajuda pelo menos a estender a mão. E ela estende a mão, e ela diz que na hora que ela aperta a mão, cara, algo acontece no corpo dela ali, na vida dela, no coração dela, que ela realmente consegue perdoar e se desvencilhar daquele sentimento. A Corrie ten Boom, ela perdoa aquele homem, mas ela não se desfaz do sentimento de justiça dela. Ela sabia que aqueles homens tinham que ser condenados e sabia que o que eles fizeram foi cruel demais e desumano. Mas ela sabia que ela precisava perdoar como Cristo tinha perdoado. E ela precisava viver uma vida nova, diferente daquilo tudo que ela tinha vivenciado de violência no passado. E ela diz que ela vai ser curada naquele encontro, então. Por mais que aquele soldado estivesse pensando que o encontro era para que ele fosse curado, ela diz que é para que ela fosse curada também. Irmãos, esse é o desafio. Então, a gente tem, situações cruéis na nossa vida. Conflitos entre pais e filhos, esposo e esposa, entre namorados, entre pessoas que você confiava e você percebe que não pode mais confiar nelas. Mas a ordem da Bíblia é que a gente perdoe em todas as situações. O perdão pode demorar, ele vai ser cada vez mais duro e sofrido, dependendo da intensidade do sofrimento pelo qual você passou. Mas certamente Jesus espera isso de nós e a gente tem que fazer como um mandamento em obediência. Por fim, última aplicação: busque a justiça, mas abra a mão da vingança. Então, busque a justiça, mas abra a mão da vingança. Principalmente, irmãos, porque vai ter um justo juiz que vai julgar toda a terra. A Bíblia diz que a justiça pertence ao Senhor. A justiça pertence a Ele. E a Bíblia diz que a vingança pertence ao Senhor também. E esse justo juiz vai julgar a nossa própria causa. Então, quando a gente recorrer à justiça em alguma situação, a gente vai recorrer por justiça e não por vingança. A gente vai recorrer para que outras pessoas não se firam. A gente vai recorrer para que aquela pessoa seja tratada, para que aquela pessoa, como Ródica lá do Crime e Castigo, possa também pagar pelos seus crimes e entender que ele pode ser perdoado de algum modo. Mas a gente vai fazer da maneira que Cristo aponta para a gente. A vingança pertence sempre ao Senhor. Uma última cena para você gravar no seu coração. Tem um filme chamado Um Lugar no Coração. Filme de 1984, velho. Esse filme, ele mostra a história de uma mulher que ela tem um marido que é um policial e ela vive no Texas. É a Grande Depressão americana, aquele problema econômico lá, 1929. Você lembra disso das aulas de história. E aí, naquele momento de crise e tal, ela perde seu marido, um policial, vai ser assassinado, mas acidentalmente. Ele é um policial branco assassinado por um jovem negro acidentalmente. E ela perde o marido, perde o sustento, né? Ela era dona de casa. E ela vai começar a tentar sobreviver no meio daquele negócio. A comunidade resolve espancar o jovem e matá-lo de modo cruel, assim, e aí, faz esse justiçamento fora da justiça, e aí o jovem morre também.
E aí, assim, pô, o filme se desenrola, o filme é bonito demais, vale a pena um dia você assistir, mas é velho, é lento, é outro estilo de filme. A cena final do filme, cara, é uma cena muito louca, assim, que é uma cena, tipo, é chamada de idílica, assim, é uma cena dos sonhos, é um sonho que acontece no final. A última cena do filme todos estão numa igreja. Essa igreja é composta por negros e por brancos, todos juntos na mesma igreja. O policial morto está na igreja. O jovem morto está na igreja. Eles estão lado a lado. E o homem que foi assassinado pega a bandeja da ceia e passa a bandeja da ceia para o assassino do seu lado. E o filme termina dessa maneira. Irmãos, por mais loucura que pareça, né, esse filme, um dia, irmãos, várias cenas desse tipo vão se concretizar no céu, beleza? Várias cenas desse tipo vão se concretizar no céu. Paulo, que testemunhou a morte de Estevão e consentiu com a morte de Estevão, vai se encontrar na mesma ceia que nós, beleza? E um vai passar o cálice para o outro, um vai ceiar com o outro na eternidade. E assim, historicamente, entre muitas pessoas que entenderam o que é o perdão, e eu creio que Jesus fará assim também, né? Aquele que foi assassinado injustamente. Quantos daqueles assassinos não se converteram, provavelmente, diante do testemunho de Jesus Cristo? Jesus até pede para o Pai para que não lhes impute aquele crime, né, aquele pecado. Então, eu creio que no céu, assassinos e assassinados se encontrarão, perdoados por Cristo, participantes da mesma ceia, perdoados e perdoando um ao outro eternamente. Amém. Vamos orar. Senhor, que desafio enorme, Senhor, para as nossas vidas, é vivenciar o perdão que é descrito nas Escrituras. Senhor, nosso coração é tão distante dos atos de misericórdia, nosso coração é tão autocomiserativo, cheio de justiça própria, Senhor, e repleto por vingança. Tantas vezes a gente alimenta o mal no nosso próprio coração. Senhor, ajude a gente como igreja a testemunhar para o mundo que nós reconhecemos o maior perdão de todos, que é do Teu Filho na cruz. Ajuda-nos a perdoar aqueles a quem a gente precisa perdoar, mesmo aqueles aos quais a gente não pode ter acesso por uma questão de violência extrema, Senhor. Mas nos ajude, Senhor, a declarar esse perdão com toda a fé do nosso coração, crendo que o Senhor há de tratar o nosso coração e o coração dessas pessoas. Ajude a gente a não abrir mão também da justiça, Senhor, para proteger aqueles que têm sofrido todo tipo de violência, Senhor. Nos ajude como igreja, seja nosso pastor, seja nosso exemplo, nosso guia, esteja conosco, por favor, em nome de Jesus, amém.